Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Oportunidade que o Senhor nos concede de escutar a sua palavra. O Evangelho tem nos ensinado, nestes dias, que é justamente pela escuta e pela compreensão da Escritura e pela partilha do pão que nós podemos reconhecer a presença de Cristo ressuscitado. É a escuta da palavra de Deus que abre os nossos olhos para perceber a presença de Cristo vivo. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveitemos mais esta ocasião. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou-o então e comeu-o diante deles. Depois disse-lhes: São estas as palavras que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, este Evangelho que nós terminamos de ouvir é continuação da experiência feita pelos discípulos de Emaús que estavam descendo de Jerusalém a este pequeno povoado, desanimados e desiludidos. Mas Jesus fez um caminho catequético com eles, explicando as Escrituras e partindo o pão. O trecho que nós ouvimos é continuação desta experiência que ajudou esses discípulos a reconhecerem o ressuscitado. Agora, eles se tornam testemunhas da ressurreição. E o trecho que nós ouvimos inicia justamente dizendo que eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido o Senhor na fração do pão. Meu irmão e minha irmã, ninguém pode fazer a experiência de encontro com o ressuscitado e permanecer fechado em si mesmo. Todo aquele que experimenta o ressuscitado se torna discípulo, missionário, anunciador da luz do ressuscitado. Assim como aconteceu com esses dois discípulos que, ao fazer a experiência com o ressuscitado, agora voltam a Jerusalém, cheios de ânimo para dar testemunho da ressurreição. Vamos também nós testemunhar a ressurreição a tantas pessoas desanimadas, desiludidas. Vamos mostrar a luz do Cristo ressuscitado, que nos ajuda também a renovar a nossa vida. Este é o convite e a provocação do Evangelho a cada um de nós. E o Evangelho continua dizendo que, depois disso, o próprio Jesus se apresentou no meio do grupo dos discípulos, lhes dirige palavras e realiza gestos.
as primeiras palavras do Cristo ressuscitado ao grupo dos discípulos reunido é justamente esta: a paz esteja convosco. A mensagem de Jesus primeira a seus discípulos é de paz, certamente porque estavam perturbados e amedrontados por causa da experiência da cruz, que era interpretada como um fracasso. E Jesus vem para ajudá-los a reinterpretar esta experiência da cruz e ver com esperança o seu futuro. A paz esteja convosco. Certamente esta paz que Jesus fala não é a ausência de conflito. Esta paz é a certeza da presença dele mesmo em nosso meio, no meio dos discípulos, de tal modo que mesmo passando pelas experiências adversas desta vida, não perderão a serenidade, pois sabem que Cristo está presente. Por isso, esta mensagem também é dirigida a cada um de nós. A paz esteja convosco. E em seguida, depois de realizar palavras, Jesus faz gestos diante do medo e do espanto dos discípulos que ainda não haviam reconhecido que a cruz e que a morte não tiveram a última palavra sobre Jesus. Por que estáis perturbados? Por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Meu irmão e minha irmã, ainda hoje muitas vezes deixamos que a perturbação, o medo e a dúvida nos impeçam de reconhecer a presença de Cristo na nossa vida. É preciso que superemos o medo, a perturbação e saibamos reconhecer que Cristo está conosco. E se Ele está conosco, a gente vai vencer todas as experiências de cruz que às vezes temos que passar. Este é o questionamento de Jesus e realiza um gesto bonito, mostrando que justamente o ressuscitado carrega consigo as mesmas marcas do crucificado. Por isso diz Jesus: vede minhas mãos e meus pés, sou eu. É bonito esta imagem porque o ressuscitado não deixa para trás as marcas da sua paixão. Ao contrário, é justamente as marcas da sua paixão que permitem que ele seja reconhecido como o ressuscitado. Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. E é justamente olhando para estas marcas da sua paixão que os discípulos são capazes de compreender o que de fato aconteceu com Jesus. A morte não teve a última palavra, mas ele ressuscitou. Por isso que os padres da Igreja nos ensinam que o crucificado é o ressuscitado e o ressuscitado é o crucificado. Por isso, o único sinal que Cristo carrega consigo após a ressurreição são os sinais da sua paixão, nas mãos, nos pés e no seu lado. É olhando estes sinais da paixão que os discípulos o reconhecem como o ressuscitado. E depois, o elemento da Escritura, que é muito importante para reconhecer o Cristo ressuscitado. Jesus ajuda os discípulos a fazerem uma memória de tudo o que ele havia ensinado. E desse modo os discípulos entendem que a Escritura já havia anunciado aquilo que iria acontecer com Jesus. Olha só o que diz: assim está escrito que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, a começar por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Portanto, é reconhecendo a Escritura que nós podemos contemplar a face do Cristo ressuscitado. Por isso, meu irmão e minha irmã, aproveitemos bem a ocasião oportuna que nós temos para a escuta e a reflexão da Palavra de Deus, pois é acolhendo esta reflexão que sabemos reconhecer a presença de Cristo em nosso meio. E não nos esqueçamos, o Evangelho termina dizendo sobre o testemunho. Vós sois testemunhos disso. Não podemos fazer a experiência do Cristo ressuscitado e não testemunhá-lo a outras pessoas. Se hoje nós cremos, é porque um dia recebemos o testemunho de alguém. E as pessoas que virão depois de nós dependem do nosso testemunho, da experiência de fé em Cristo morto e ressuscitado. Sejamos verdadeiros testemunhas de Cristo ressuscitado na vida dos nossos irmãos e irmãs.
Meu irmão e minha irmã, concluindo este nosso momento de reflexão, vamos repetir para nós mesmos a pergunta de Jesus àquele grupo de discípulos que é dirigida também a cada um de nós. Por que estáis perturbados? Por que tendes dúvidas no coração? Não deixemos, meu irmão e minha irmã, que a perturbação e a dúvida nos impeçam de reconhecer Cristo ressuscitado. Dirijamo-nos confiantes ao Pai Eterno e peçamos a Ele a firmeza de fé para acolher Cristo ressuscitado em nossa vida. Pai Eterno, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de escuta do Evangelho de Teu Filho Jesus e, através da escuta do Evangelho, reconhecê-lo presente em nosso meio, vivo, ressuscitado, animando a nossa caminhada para que sejamos fiéis ao Teu projeto de amor. Ajuda-nos, Pai Eterno, a superar todas as perturbações e dúvidas do nosso coração, para que sejamos sempre fortes na fé em Cristo ressuscitado. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.